Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Eduardo Vieira, sou diretor da Alpha Strong. A Alpha Strong é responsável pelas unidades aqui de Alphaville e Osasco e faz parte da Strong, que é uma conveniada da FGV há mais de 22 anos, trabalhando em parceria, seja na região da Baixada Santista, na região do ABC e aqui na região oeste de São Paulo. Então, sejam bem-vindos aqui, é um prazer poder recebê-los. Normalmente, essa aqui é uma palestra, apresentação diferente. Isso faz parte do projeto webinar da FGV e, pela primeira vez, está sendo realizado numa unidade da conveniada, no caso, aqui a Strong. E esse é motivo também de ter a parte presencial do senhor. Geralmente, a webinar é só através da internet. Temos bastante pessoas e outras conveniadas de todo o Brasil também participando desse evento. Então, mais uma vez, agradecemos aí ao prestígio da FGV em nos escolher para essa primeira apresentação, e é um piloto de primeira vez que deve vingar por várias vezes aí ao longo nas demais conveniadas. Normalmente, nas palestras, a gente pede sempre uma doação de alimentos para que, já que a gente não cobra, para depois poder entregar a uma instituição de caridade aqui da região. No caso, hoje o material recolhido será doado para um centro de acompanhamento da criança e do adolescente aqui da região de Barueri. Não vou mais me alongar, vou passar a palavra agora para o professor João Duá, que vai fazer a apresentação pela FGV e dar início oficialmente aí ao programa. Professor. Boa noite, senhores. Eu vou falar só um minuto, porque a parte importante é do Carel, não é a minha. Mas deixa eu falar o seguinte. Eu hoje sou um professor de carreira da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a EASP, que faz parte, uma das escolas da Fundação Getúlio Vargas. Mas eu estou aqui ainda com uma antiga função que eu devo deixar de ter, que é o coordenador dos cursos de curta e média duração da EASP, que é chamado PEC. Sabe? Mas a novidade que eu queria trazer para vocês, isso casando com essa necessidade de cada vez mais nós certificarmos o nosso profissional em cursos de curta e cursos de média, sabe, uma certificação mais rápida para o mercado, para a exigência do mercado, é que, a partir do ano que vem, nós começamos a ter, na Fundação como um todo, e, inclusive, através das conveniadas, isso é muito importante, esses cursos de curta e média modularizados. Sabe? Ou seja, antigamente nós tínhamos cursos de 64 horas, de 128 horas, nós vamos ter módulos de 16 horas, que vão poder ser comercializados, os módulos, individualmente, tá? E você pode ir montando com os módulos 16, eventualmente, cursos de média e também de longa. Sabe? Então, daqui a pouco você pode ter, apesar que o de longa eu não estou autorizado a falar ainda, porque não está ainda oficializado, não é isso? As duas já vão pegar no meu pé aqui. Mas nós vamos fazer os de curta. Então, aqueles cursos de 64 horas vão ter 4 módulos de 16, sendo que você pode optar pela sua necessidade mais urgente, sabe, qual o módulo que você vai fazer no curto prazo. E uma coisa importante é que todas as escolas, toda a fundação está junto, efetivamente, com as conveniadas. Quer dizer, não tem aquela história, é diferente aqui do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, será tudo chamado FGV, Programas de Curta e Média Duração da FGV. Isso eu falo até porque era coordenador do PEC. O PEC era uma coisa muito aqui de São Paulo, da Escola de Administração, e ele está sendo inserido também nesse Programa Nacional da Fundação Getúlio Vargas, seja nas escolas, quer dizer, nos núcleos e nas conveniadas. Né? Ok? Mas eu gostaria de passar para o Carel, porque, com certeza, vocês querem saber onde investir os seus... Se compra dólar ou não, não é isso? Amanhã, onde você vai investir a poupança, etc. E aí é bem mais interessante isso. Mas o que a gente queria dizer, enquanto instituição, que esse amparo, inclusive, forma esses brilhantes profissionais, ex-FGV. Sabe? Então, até por acaso, né, que eu fiquei sabendo hoje do currículo, eu fico muito satisfeito de poder fazer um marketing sério, né, dos nossos cursos de curta, apesar que ele fez a formação dele lá, e tendo um resultado tão brilhante assim. Ok? Bom evento para vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bom?
Pô, casa cheia aqui. Obrigado por estarem aqui. Esse horário, né, à noite, terça-feira. Sei que é duro vir aqui assistir, mas espero que vocês gostem do que a gente tem para contar para vocês hoje. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre investimentos, falar um pouquinho sobre o mundo atual, falar um pouquinho sobre o panorama global, trazer um paralelo disso para o Brasil, o que a gente está vendo nesse momento, um momento que, na minha visão, é um momento transformacional, um momento que a gente nunca antes viveu dentro do nosso país em termos de agenda de reformas e aceleração de atividade com sustentabilidade. Uma agenda que tem N riscos, não tenho dúvida, mas que também tem risco de dar certo, que eu acho que eu gosto de falar muito isso, né? Porque as pessoas adoram falar do risco, né? Falam, pô, risco tem em tudo. Risco a gente tem atravessando a rua. Mas dessa vez acho que tem uma probabilidade maior de dar certo, e eu gosto muito dessa probabilidade. Queria falar também que, pô, perguntas são muito bem-vindas, não precisa esperar o final. Perguntem, a ideia é que seja um negócio dinâmico, que a gente possa interagir. Se eu não me engano, dá para fazer perguntas online, alguém me falou, dá para fazer perguntas online, então para quem está vendo a gente online, não fiquem tímidos, também não mandem 200 perguntas, mandem perguntas para que a gente possa ir respondendo em direção dos pontos. Então, só queria dar um passo atrás e me apresentar. Meu nome é Karel, como o professor falou, sou ex-aluno da GV, me formei faz mais tempo do que eu vou admitir numa live sendo transmitida, mas eu passei 10 anos, eu saí direto da GV, fui trabalhar no Banco Americano, Merrill Lynch, fazer research, fazer análise de empresas. Passei pouco mais de 10 anos olhando para a América Latina, diferentes setores, mineração, siderurgia, celulose, trabalhei com time de estratégia. E faz por volta de 2 anos que eu vim ali com uma pulguinha atrás da orelha de... Bom, legal, acho que o trabalho é super interessante, me desafia muito, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa ali na dinâmica do time, faltava alguma coisa ali no que a gente fazia no dia a dia. Um pouco nesse contexto, eu decidi abrir a cabeça. Fui para a Singularity, que é uma faculdade de tecnologias disruptivas no sul da Califórnia. Fica as aulas ficam dentro do campus da NASA, que é muito mais legal do que parece. Na verdade, é um hangar abandonado. E a gente dormia dentro do campus da Apple, que é legal. Vai ser mais legal do que o hangar. Mas o ponto ali era um pouquinho falar de propósito, falar de grandes desafios do mundo e como a tecnologia está num momento exponencial no qual nós não conseguimos muito quantificar, mas que muda toda a nossa dinâmica de vida. Por exemplo, a velocidade com a qual a gente interage com todas as nossas interfaces. Hoje eu estou sem meu celular aqui, mas a gente é conectado, né? Ele já faz parte. A gente não sabe chegar na casa da namorada, do namorado, do marido. Tudo bem, espero que saibam chegar no marido, mas a gente tem uma dependência muito grande da tecnologia e isso está exponencializando a velocidade. Isso tem um impacto para os nossos negócios, para as nossas vidas, que é difícil da gente entender. E abriu muito minha cabeça, começou a me fazer pensar muito sobre o que a gente está fazendo hoje para ajudar a direcionar o mundo na direção que a gente acredita que faz sentido. No meio de tudo isso daqui, me ligaram da XP, me ligou o Carlão, que é um dos nossos principais sócios, com uma proposta de uma página em branco. Uma página em branco para a gente construir uma plataforma de conteúdo voltada para o varejo brasileiro, diferente, nunca tinha trabalhado com varejo. Sempre trabalhei no mundo institucional. Eu sei que eu estou me alongando nisso, mas vai ter um contexto. Tá? Eu sempre trabalhei no mundo institucional. E aí o que mais me atraiu disso era a possibilidade da gente, de fato, democratizar o acesso a conteúdo. Assim, é muito difícil você tomar decisões de investimento no Brasil. Muito difícil. A maior parte dos brasileiros toma a sua decisão de investimento com base na assessoria de um gerente de banco. No melhor dos cenários, na verdade, é um gerente de banco. A segunda maioria dos brasileiros toma a decisão com base nos amigos, que não tem nenhum embasamento para ajudar na tomada de decisão. Essas são pesquisas feitas não por nós, essa é da Ambima. Mostra que 70% dos brasileiros é meio a meio, com gerente de banco, com os amigos, e dentro dessas pessoas que vão no gerente de banco, 80% é físico, tá? O que é mais preocupante ainda. Falta informação de qualidade, vocês veem casos de análises nascendo a rodo, muito difícil saber qual confiar. Tem um desafio grande, acho que tem algumas casas independentes boas, mas o desafio ali é um pouco o tamanho dos times. Normalmente você tem 1, 2 analistas bons que ancoram o nome da casa, mas quando você aprofunda ali, o resto do time é um time muito júnior, que não tem tanta profundidade nas análises. Não estou generalizando, acho que existem exceções. Existem casas sensacionalistas, né,
que vocês vão saber de quem que eu estou falando ali, tá implícito, que prometem sonhos, o que me preocupa bastante também. E a gente decidiu criar nossa própria casa. Falou, pô, não, a gente tem uma missão. Nossa missão, ela advém do nosso propósito. Nosso propósito, nossa empresa nasceu como uma empresa de educação. A XP ela nasceu dando cursos sobre como investir, entendendo ao longo dessa jornada de dar cursos no primeiro ano que isso criava um elo com o nosso cliente, né, o nosso aluno na época ainda, que criava uma confiança que eventualmente levava a uma abertura de conta. Isso foi evoluindo, viramos a maior corretora do Brasil em 2008. Abrimos nossa plataforma de fundos em 2010 e estamos aqui. Hoje com... Eu não posso falar números porque a gente está em processo de quiet period, mas com números de custódia interessantes ali. E aí, advindo muito disso daqui, o que eu quero dizer é que a gente se provocou, trouxe um conteúdo, montamos um time de pessoas que eram de todos esses bancos que eu mencionei ali, JP Morgan, Credit Suisse, do próprio Itaú. Eu trabalhei na Merrill, trouxe gente do time da Merrill. Montamos um time que vem do institucional, que vai atender o institucional também, mas que atende o institucional e varejo. O mesmo time atendendo os dois, com canais digitais. A gente tem Instagram, tem Twitter, tem LinkedIn. Montamos uma plataforma ao longo do primeiro ano gratuita, 100% gratuita para acessar conteúdo. Onde vocês... A gente estava falando ali, como que eu tomo as decisões de investimento? Está lá, é conteúdos.xpi.com.br. Tudo que você teria acesso se você for um gestor está lá, de graça na área pública. Você não precisa nem ter conta na XP. Então, não estou nem fazendo marketing para precisar abrir em conta, eu estou contando. E aí, começou por aí o nosso propósito e ele vem crescendo. Hoje a gente tem uma plataforma digital que tem mais de 500 mil acessos individuais por mês, no mês 4, então é um resultado muito satisfatório para a gente. Vamos ver se a gente termina o ano no 750, ali estamos provocando o time. Mas, enfim, mais do que falar de marketing, era só para contar um pouquinho do time. Então, essa é um pouco a nossa história. Como eu falei para vocês, eu faço estratégia de bolsa e eu queria falar para vocês um pouquinho do momento atual. O Brasil tem um problema, né? O Brasil tem um problema que ele não tem educação financeira. Você não tem educação financeira em casa, você não tem educação financeira no colégio. São raríssimas as faculdades que têm educação financeira, mesmo numa GV. É pouco que você tem educação financeira pessoal. A gente não fala sobre investimentos pessoais. Eu fiz GV, você tem um excelente curso sobre como fazer um valuation de uma ação. Mas, como que eu monto uma carteira de investimentos? Não tem. Hoje está evoluindo, eu sei que vai ter daqui a pouco, mas poucas pessoas no Brasil têm acesso a isso. Isso levou a alguns problemas. A gente tem algumas bizarrices no Brasil. 80% dos brasileiros investem na poupança. A poupança, no final deste ano, com os juros no patamar que vamos chegar, vai ter um juro real negativo. Ou seja, o seu dinheiro vai perder valor ao longo do tempo. Mas pouca gente se preocupa com isso. Pouca gente entende isso. Quando a gente olha 3 anos atrás, tínhamos algumas distorções de taxa de juros, que a gente até estava discutindo lá atrás, onde você tinha uma taxa de juros a 14,25%. Se você investisse no Tesouro Direto Selic, você ia ter 1% ao mês livre de imposto. Livre de risco. 1% ao mês livre de risco, livre de imposto é bom. É raro achar isso no mundo. Hoje é impossível. Você tem que ir para países... África, nem na Argentina você consegue fazer isso. É muito difícil você ter esse retorno. Então era muito bom. Então era uma situação de comodismo. Então você casava a falta de informação com o comodismo e foi acontecendo. Só que o problema é que agora, esse mesmo produto que te dá 1% livre de imposto, livre de risco, vai te dar 0,5% real, 4,5% ao ano. Não é nada. Então as pessoas precisam sair da inércia. Então aí é um pouco o propósito que a gente está trazendo. E aí um pouco da mensagem que a gente passa meio que para dar um contexto de precisar sair da inércia. Precisa ir atrás, porque ninguém vai resolver isso para você. Você precisa ir atrás, você precisa olhar seus investimentos, você precisa, seja onde for que você vai tomar suas decisões de investimento, provocar para que seja diferente, ver se você está no lugar certo, ver se você tem a assessoria certa, ver se você tem os produtos certos. E aí a ideia da gente ter a plataforma aberta. Assim, eu não quero só que clientes possam acessar. Eu quero que o Brasil possa acessar. É óbvio que a gente não é uma ONG. Eu acredito que isso, ao longo do tempo, nos traz negócio. Mas se 20% das pessoas que acessaram não forem clientes, está tudo bem. A gente está fazendo um bem ali. A gente tem um propósito que, na nossa visão, tem muito valor. Como está a nossa cabeça em relação ao Brasil hoje? Muita gente me pergunta, Karel, você está super otimista há um bom tempo. Estou super otimista há um bom tempo. Eu falei aqui para vocês no começo que eu acho que a gente está num ano transformacional. E eu estou cada vez mais convencido disso. Por que eu falo disso? Eu tenho uns slides, mas eu vou deixar... Daqui a pouco eu mostro algum outro, mas eu vou deixar isso mais um bate-papo. E adoraria perguntas, tá, professor? Então não fiquem tímidos. Por que eu estou otimista há mais de um ano e eu sigo super convicto com essa visão? Se a gente olhar para o filme, não para a foto,
Eu vou contextualizar um pouco o que vem acontecendo no Brasil desde julho do ano passado, que foi quando a gente lançou o Research. Tá? Mas, coincidência, julho do ano passado acho que é um bom momento. Julho do ano passado, qual que era a certeza do mercado? Alckmin ia ser presidente. Lembram disso? Teve 2% de voto. Alckmin ia ser presidente. Isso era a certeza do mercado, era consenso. Esquece, Bolsonaro não vai ganhar. O Haddad estava ganhando força ainda, mas tímido. Alckmin ia ser presidente. Eu prometi que eu não ia entrar em política, eu não vou, tá? Só vou dar um contexto. O Alckmin ia ser presidente e logo na sequência, o Alckmin ainda desidratado, o Haddad começou a ganhar força. Quando a gente lançou o Research, eu lancei o Research, a bolsa estava uns 75 mil pontos. A gente lançou com uma visão super otimista. Mas logo na sequência a bolsa andou, foi para os seus 83, 84 mil pontos. Você teve um momento ali de otimismo no final de julho, comecinho de agosto, mas o Alckmin não engrenou. O Alckmin não engrenou, a Haddad ganhou força e de repente começou a surgir um mal-estar, uma preocupação de que, qual que é a agenda econômica da esquerda se ela voltar ao poder. Não tem certo ou errado aqui, tá? Era só uma questão de, quanto a gente ia endereçar um problema de contas públicas, que a gente tinha, um problema fiscal que a gente tinha, e quanto que a gente ia endereçar a nossa agenda de reformas, que a gente sabia que a gente tinha que endereçar. Por quê? Porque o Temer fez um grande serviço ao estar estampando na capa de todos os jornais durante 2 anos que a gente precisava fazer uma reforma da Previdência. Se não fosse o trabalho do Temer, o trabalho do Bolsonaro teria sido muito mais difícil. De semear esse caminho e permitir que a discussão seja muito mais madura. Vocês acompanharam isso. 4 anos atrás, a população brasileira não tinha a mínima ideia de o que era uma reforma da Previdência e se a gente precisava ou não. Foram 2 anos duros, com N episódios, o Joesley Day lá que causou, N episódios que trouxeram volatilidade, mas teve um resultado muito positivo. 2 coisas. O Temer cortou gasto, e muito, e ele deixou o brasileiro a par da necessidade, da urgência de uma reforma da Previdência. Ele entregou o Brasil acelerando para o próximo presidente. É a primeira vez que um presidente eleito, desde o final da ditadura, senta num governo com aceleração de crescimento, contas relativamente em ordem, um desafio gigante adiante, mas relativamente em ordem, e uma agenda de reformas madura. Pensem, volta um pouco no tempo. Teve mudança de mandato, por exemplo, Lula 1 para Lula 2, foi bom, mas o Lula 1, ele foi eleito, quando ele foi eleito, o nível de desconfiança do mercado em relação a ele fez o câmbio explodir, os juros teve que subir, você tinha um grau de desconfiança enorme. O Lula pegou uma turbulência, teve a carta ao povo brasileiro, tentando ancorar ali as expectativas. Volta uma sequência antes, Fernando Henrique pegou para isso, quebrado, plano real sendo implementado, crise asiática, tigres asiáticos, crise do México, crise do .com, tudo contra, tudo vento contra. Então, assim, tinha que fazer milagre, leite de pedra, o país quebrado e tentando pôr em ordem, privatizando tudo, as contas não fechavam, não sabíamos se ia ter dinheiro para pagar a folha do governo do mês seguinte. Então, nenhum presidente eleito, nem a Dilma, sentou numa cadeira num momento tão positivo quanto esse próximo presidente ia sentar. Eu estou voltando atrás. Só que quando você começou a ter essa crescente da esquerda nas pesquisas, trouxe uma preocupação muito grande. Você vai desconstruir esse trabalho? Não vai? Qual que vai ser a agenda? A agenda pode ser mais positiva, pode não ser. Aí você teve uma derretida da bolsa. A gente trabalha muito com probabilidade, né? Eu sento, faço cenário, faço conta, e a gente tenta atribuir uma probabilidade com base na nossa melhor estimativa. Quando a bolsa voltou por 70 mil pontos, eu falei, peraí, vamos fazer conta. O que é um cenário Haddad? Um cenário Haddad ruim, porque eu acho que tem vários potenciais Haddads. Não existe só um potencial candidato, né? Existe um Haddad paz e amor, com uma agenda mais de centro, que vai manter uma agenda de reformas porque ela é necessária, e ela vai acabar não sendo tão ruim para a bolsa. Isso vai trazer volatilidade, mas provavelmente você já estava no preço nos 70 mil pontos. Existe um Haddad extremamente... qual que era a palavra que eu queria usar? Social? Um pouco mais extremo, onde ele entra numa agenda Dilma 2. Perigoso. Ia trazer uma falta de confiança, ia fazer o câmbio desandar, o juro ia ter que subir, as contas iam desequilibrar. Mas nessa conta dava 60 mil pontos. E existia um cenário, ainda na época, Alckmin, que era um cenário de 90 mil pontos. Então a gente estava falando de 70 para 60 ou 70 para 90. Eu gostava daquela probabilidade, eu achava que era meio a meio a probabilidade. Aí a gente começou a ficar otimistas. Aí a gente realmente falou, acho que está na hora de comprar. Aí você teve um segundo momento no qual o Bolsonaro começou a ganhar mais força. Vocês todos lembram disso. Ele começou a acelerar na intenção de pesquisa. Por que o Bolsonaro preocupava antes da eleição?
Eu vou perguntar isso para vocês, assim a gente faz isso interativo. Não, alguém? Sugestão? Professor? Desconhecido. Falta de conexão também com a agenda do seu, na época, consultor econômico. A gente recebia sempre o Bolsonaro e o Paulo Guedes no escritório. Por quê? O Bolsonaro e o Paulo Guedes, 3 meses antes da eleição, tinham chance zero de ser eleitos na cabeça do mercado. E eles adoram falar com o mercado. O Paulo Guedes é sensacional falando. Não sei se já tiveram a oportunidade de ouvir ele falando. Ele fala. Se eu botar esse microfone na mão dele, a gente fica até amanhã aqui. Ele é ótimo falando. Então ele vinha sempre no escritório. Só que o problema era, Paulo Guedes falava A, Bolsonaro falava Z. Era desesperador. Um entrava na sala, falava uma coisa, falava, pô, show. O outro entrava na sala, falava completamente o oposto. Meu Deus, em quem que eu acredito? Essa não é a preocupação. Um mês antes da eleição, essa era o grande risco, porque você começou a ver, começou a virar um cenário binário entre Bolsonaro e Haddad, sendo que Haddad era uma grande incerteza e Bolsonaro também era uma grande incerteza. Muita volatilidade. Só que esse filme, eu me estendi um pouquinho aqui, mas esse filme começou a migrar para uma certa convergência. Entre o primeiro e o segundo turno, o tom mudou. Primeiro que eles não achavam que iam ganhar, isso estava claro. Porque o plano não estava profundo o suficiente para um time que, de fato, iria ganhar. Mas eles correram atrás. No dia depois do segundo turno, que foi a hora que realmente a gente assinou nosso otimismo com mais convicção ainda, eu achei que o Bolsonaro fez uma coisa que foi muito interessante. Na segunda-feira, tá? No domingo ele fez uma live no YouTube, mas na segunda-feira ele falou na Fox. Desculpa, na Fox, na Band. É a Fox dele. Falou na Band, para a rede nacional, e falou com todas as palavras a palavra reforma da Previdência. Foi a primeira vez que um presidente eleito fala de uma reforma tão impopular, porque a reforma da Previdência não era popular, em rede nacional, sem nenhuma necessidade, porque essa não era a campanha dele. A campanha dele não foi, olha, eu sou o Bolsonaro reformista. Era, olha, eu sou o Bolsonaro conservador, que não tinha nada a ver com a agenda econômica. Ele não falava agenda econômica em fóruns abertos, ele falava agenda econômica no tete-a-tete, numa reunião com investidores. Ele empoderava o Paulo Guedes, mas isso não era algo de campanha nacional. Não era essa a campanha dele no Instagram. Então, ele falar isso empoderou muito o Paulo Guedes. E nos deu a convicção que precisava, falar assim, pô, legal. Então, a prioridade é a agenda econômica. Está se desenhando que vai ser a agenda econômica, mas ainda há muita incerteza. Aí o filme vai evoluindo. Paulo Guedes é confirmado como ministro. A gente não sabia se ele ia ser ministro. Ele era um assessor econômico. Ele poderia ser trocado por outro ministro, foi confirmado como ministro. Montou uma equipe de primeira linha. De primeira linha. Com pessoas técnicas, acadêmicas, mas também pessoas que transitam no mundo político. É importante isso. Que não adianta só ficar no mundo da utopia, precisa executar a agenda, precisa ter trânsito no Congresso. Isso foi evoluindo, o presidente assumiu. Final de janeiro, veio a primeira surpresa positiva. Começam a ventilar de que a proposta da reforma da Previdência poderia vir acima de 1 trilhão. Ninguém imaginava isso. Se a gente falasse isso um mês antes, fala, você está louco. Quando ventilou esse primeiro barulho, a primeira reação do mercado foi, não, eles estão falando acima de 1 trilhão para botar 900, 800 e que o presidente assine. Não, veio 1,250 de proposta. 1,250 se compara com a proposta inicial do Temer de 800. Ok, passaram 2 anos. Então a gente consumiu o dinheiro, precisava ser maior mesmo. Mas ainda tinha uns 20% a mais do que precisaria se comparada com a do Temer ajustada. Show. Inicial. E se comparava ainda com a final do Temer, depois de toda a diluição, porque a do Temer foi sendo diluída, depois do Joesley Day entrou em decadência. Porque ele perdeu todo o capital político dele e acabou tendo que entregar várias partes da reforma que eram críticas. E levou a reforma para 450, na última versão ali em outubro, que ele ainda tentou fazer um movimento. Tinha muita gente que no começo do governo Bolsonaro acreditava que ele deveria ir com a agenda do Temer. Falava, pô, não, resgata do Temer e aprova os 450, que você não vai conseguir. Essa era a cabeça. Mas não. Foram contra, trouxeram uma proposta de 1,250. E, de novo, aqui acho que tem vários desafios do Bolsonaro. Tá? Estou falando da parte econômica nesse momento, só para não misturar os assuntos. Trouxeram a proposta de 1,250, demorou, mas aprovamos. Vou contar uma anécdota aqui, mas acho que ela é bem pertinente. No domingo, eu estava passando na frente de uma obra, isso não é piada, eu vi um jornal, Folha de São Paulo, de 98. A capa era foto do Fernando Henrique e o Congresso, governo negocia a reforma da Previdência, expectativa de aprovação em abril. Eu juro por Deus, quando eu vi o jornal de longe, falei, deve ser desse ano, né? Não dava para ver que era o Fernando Henrique ainda. Eu fui ler, mas falei, não é possível. 20 anos para aprovar a reforma. Mas eles aprovaram. Então, quando a gente fala de 2019 sendo ano transformacional, é porque a gente resolveu o maior
empecilho para o Brasil crescer e para o investidor olhar para a gente com outros olhos, que é o fiscal. A gente equilibrou o fiscal. Com a reforma da Previdência, o que a gente faz é que nosso endividamento... Agora é bom usar o slide, que eu fico usando a mão para fazer gráfico, mas eu tenho os gráficos. O nosso endividamento, que estava saindo de controle, essa era a dívida brasileira sem reforma da Previdência. Ela ia passar os 100% e ela entrava numa espiral exponencial depois. Por que está acelerando o nosso gasto com Previdência? Ou estava? A nossa pirâmide etária inverteu. Nosso gasto sai de controle se a gente não reforma o sistema. Então, o que o governo fez com a reforma da Previdência foi equacionar o gasto do governo e diminuí-lo em algum momento, que faz com que nosso endividamento não só pare de crescer, mas em algum momento em 2021, 2022, comece a decrescer. Isso muda o jogo. Por que isso muda o jogo? Imagina que a gente poderia ser aqui o conselho de um grande... Vou dar um exemplo aqui, uma Capital, um dos maiores fundos do mundo. Os caras têm quase $1 trilhão sobre gestão. Gigantescos, gigantescos. Eu sou o Larry, CEO da Capital. Vocês são todos diretores. E aí tem um cara ali, brasileiro, que está fazendo o pitch. Pô, eu acho que a gente deveria aumentar nossa exposição ao Brasil. Aí ele vai lá, faz o case para o Larry. Aí o Larry olha e fala assim, pô, legal, mas pô, a gente não está quebrado? O Brasil não está quebrado? Não, veja bem, tem uma agenda de reformas. Vamos botar a casa em ordem. Ah, é? Tipo na Argentina? Não, puta, tem... Desculpa, meu francês. Tem um monte de pesquisa que diz que vai dar certo. Ah, que nem você dizia que o Brexit não ia acontecer? Que nem você dizia que o Trump não ia ser presidente? É muito difícil pagar à frente de uma agenda de reformas, porque, historicamente, a probabilidade de execução é baixa. Só que entregamos. A reforma está aprovada, está em casa. E a gente começou a ter uma visibilidade cada vez maior do que é a agenda pós-reforma da Previdência. Hoje está bem claro. Uma das grandes críticas ao governo no primeiro semestre desse ano, a agenda econômica do governo, era que, pô, qual que é a agenda pós-reforma da Previdência? Pô, não temos visibilidade, falta agenda tributária, falta agenda administrativa, tem uma série de regulamentações que precisam ser feitas, privatizações. Tá, legal, tudo isso é legal. Mas tinha uma que era binária, era essa. Isso aqui era Brasil quebra ou não quebra nos próximos 10 anos. O resto é PIB potencial. O resto a gente pode esperar um ano, isso aqui a gente não pode esperar um ano. Se a gente distorce a atenção disso para o resto, como hoje estamos tendo várias discussões em paralelo, o risco de não aprovarmos esta daqui ou de termos que entregar mais nesta daqui aumenta. Então, o governo escolheu uma estratégia, se provou certa à medida que aprovamos uma, pelo menos a mais importante, de não falar nada do que viria depois da agenda da reforma da Previdência até não aprová-la ou estar bem avançada. Começou a falar em julho, quando aprovou no primeiro turno da Câmara, já apontando para segundo e com o Senado muito bem desenhado. E aí começou a dar um pouco mais de detalhe. Hoje a gente está falando de reforma tributária, cheio de desafio. Cheio de desafio. Não temos nenhum modelo certo que a gente vai ter. Você pode ter a reforma fatiada. Tem uma série de incertezas disso. Mas estamos falando de uma reforma tributária. Ok. Reforma administrativa. Você tira mais Brasil, menos Brasília. Isso é importante, porque isso empodera os estados e tira o risco. O que o time do Paulo está fazendo? Você está dando governança para o sistema. À medida que quanto menos gente tiver no fluxo, menor a probabilidade de ter algum desvio. Eu não estou falando de desvio incorreto, estou falando de desvio de não necessariamente usarmos o dinheiro que foi escolhido para a educação. Fica mais direto ao ponto. Hoje, se você quer comprar uma ambulância, por exemplo, no estado, você precisa pedir para o ministro da Saúde, que vai aprovar uma verba ali que vai liberar para baixo, que vai aprovar no estado, que vai liberar numa municipalidade. É loucura. Fala, pô, o dinheiro está aqui. Estou com um cheque aqui, tenho R$200 mil para uma ambulância. Tá bom, vai para Brasília. Não faz sentido. Isso deixa o fluxo muito mais lento. Venda de ativos, privatizações. Por que isso é importante? E vou falar uma coisa. A BR Distribuidora foi privatizada, ninguém levantou a mão. Não teve um protesto. Incrível. Por que isso é incrível? Porque isso mitiga o risco de governança de uma estatal com a Petrobras. Por que a venda do refino do petróleo é importante para a Petrobras? Algum chute? Qual que é o problema da Petrobras? Por que a Petrobras sofreu tudo que sofreu, além da corrupção? Tá? Eu vou separar o fato de corrupção, que isso é óbvio. O que aconteceu na Petrobras? Por que controle de preço é ruim? Eu já dei até a resposta. Controle de preço é ruim porque você perde referência. Pô, se o petróleo sobe, a gente deveria ter que pagar mais caro na gasolina. É mercado. Sabe por que não?
Porque se a gente não paga mais caro, a Petrobras não tem independência, ela tem que importar gasolina. Se ela importa gasolina, ela começa a queimar caixa. Foi assim que a gente entrou no espiral negativo, que endividou a empresa num tamanho que quase quebrou. Quando ela privatiza o refino do petróleo no norte e nordeste, ela vai manter o sul e sudeste. Ela mata a Petrobras com uma arma política. Que o governo tem o seu orçamento, usa o orçamento como política social. Quer financiar a gasolina, não tem problema. Usa o orçamento do governo, não da Petrobras. A Petrobras é uma empresa privada. Ela tem ação em bolsa, ela tem a obrigação dela é com os acionistas. Então, ela vai acertando a governança. Mesma coisa no Banco do Brasil. Privatizou a asset do Banco do Brasil, ninguém percebeu. Privatizou com o UBS. Deu uma gestão conjunta que faz com que você tenha uma independência maior. Então, o que está acontecendo? A gente teve a reforma da Previdência, está discutindo uma reforma tributária, tem um crescimento que decepcionou, mas que começa a mostrar sinais de aceleração, desemprego que começa a entrar num tom de queda, ambiente começa a ficar mais otimista, governança começa a ser colocada no governo, marcos regulatórios sendo arrumados. Saneamento é um exemplo, não está resolvido ainda, mas por que a gente não tem investimento em saneamento no Brasil? O marco regulatório não permite. É muito incerto. Você não sabe se você vai conseguir ter o retorno em cima desse investimento. Tem muitos jeitos de você quebrar um contrato. Então, em gringo não veio. Nem o gringo, nem o local. Por que tem investimento em rodovia e não tem em saneamento? Porque rodovia tem marco regulatório que funciona. Mineração é a mesma coisa. Então, você precisa ter marcos regulatórios firmes para trazer investimento e desenvolver o país. Você falou aqui da reforma da Previdência. Eles tinham uma proposta de 1 bilhão ou 250. mas eles entregaram bem menos. Assim. Não, assim, Alguns sim. que Se você... pouco tempo tem que refazer. Não. Eu acho que... Assim, vamos lá. Eu acho que temos desafios ainda no sistema previdenciário. Mas a gente comprou 10 a 15 anos e acho que as reformas que têm que ser feitas na margem, elas são muito menos estruturais. Você resolveu grandes dores, não todas, tá? Se você me perguntar, do 1,250, a gente acabou indo para uns 800. Uns 100, 200 a mais teria sido ótimo. 100 a mais eu já estava bem feliz. Mas, honestamente, é igual a do Temer. De 2 anos atrás. Eu acho que está de muito bom tamanho. Se você perguntasse para a maioria dos economistas em janeiro desse ano, eles iam falar que 600 estava muito bom. Então, acho que a gente aprovou uma previdência. Assim, o ótimo inimigo do bom, tá? Assim, nesse caso aqui, é uma negociação super complexa. Porque política é negociação. E negociação não tem nada de errado. Aqui na Noruega, é negociação. Porque, quando eu estou lá, eu estou aqui apresentando num congresso uma proposta. Eu tenho aqui minha base de apoio, mas com certeza vai ter oposição. E você precisa de 2/3 quando você precisa mudar a Constituição. É difícil 2/3. Você vai ter que negociar, você vai ter que sentar na mesa e falar assim, o que te dou em contrapartida disso? Contrapartida não é necessariamente errado. É orçamento para a sua municipalidade. É alguma pasta que você possa fazer parte que te dá visibilidade, que aumenta a sua probabilidade de reeleição. É negociação. O que eu posso tirar da Previdência que ajuda na sua base eleitoral? Então, isso vai diluindo aos poucos a proposta. O que tem uma rejeição da sociedade muito alta, que às vezes acontece. E aí vamos chegando no modelo que é o modelo ótimo, o modelo que é provável. Essa é um pouco da visão na política. Desde que ele não chegue abaixo de um ponto... Por exemplo, abaixo de 500 já não resolveu o problema. Você ia ter que fazer outra daqui a 5. Então, aí, esse endividamento ele nunca decrescia. Você só... Era um pouco mais lento. E aí você entrava numa espiral de fazer tudo isso aqui para não resolver, que era um pouco do ponto do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tem sido um agente essencial hoje na política brasileira. E a gente estava com ele agora... A gente teve com ele várias vezes. Mas ele fala muito ali da importância que o Paulo teve na agenda, Paulo Guedes teve na agenda, e que a execução dessa agenda na mão do Paulo foi crucial junto ali com Rodrigo no Congresso. De novo, longe de ótimo, acho que sempre temos desafios. Mas dentro da nossa realidade, a gente aprovou em 9 meses uma reforma da Previdência que matou o nosso problema fiscal. Agora, nosso próximo problema é como que a gente cresce acima da nossa normal. Nosso PIB potencial é menos de 1%. Ou seja, hoje a gente tem uma janela. Por quê? A gente está num momento onde o juros está na mínima histórica, tá? Onde a inflação está contida e bem abaixo da meta. A gente está falando de inflação que deve terminar esse ano nos 3,5%, ano que vem parecida. A meta é 4%. Enquanto a inflação estiver perto disso daqui, ancorada,
O Banco Central tem espaço para jogar juros para baixo. Isso é muito bom porque isso incentiva a atividade, incentiva o investimento. Ao mesmo tempo, a gente tem uma situação onde, por motivos ruins, que advém de uma crise, a nossa maior crise na história, a gente tem o desemprego próximo da máxima histórica e a utilização da capacidade perto da mínima histórica. Só, pô, isso é horroroso. Sim, é horroroso. Mas é muito bom para a retomada. Porque se você for uma indústria e quiser aumentar a produção, tem espaço. Se você for uma empresa de serviços e quiser contratar alguém para aumentar a capacidade, você contrata. E provavelmente vai custar menos do que a média do seu funcionário atual. Isso é muito bom, porque a gente consegue crescer sem inflação. Então a gente consegue crescer com juro baixo. O desafio é que a gente tem algo como 5 anos. Talvez 3 a 5 anos. Onde a gente consegue crescer acima de uma normal, sem gargalos. O que é o gargalo? O gargalo é essa capacidade da indústria sair dos seus 70 médios para 85, 90. Aí acabou, aí não tem mais ociosidade. O gargalo é a gente não tem infraestrutura para aumentar a capacidade de escoamento das nossas indústrias, da nosso agronegócio, assim por diante. O gargalo é a nossa produtividade é baixa. A boa notícia é que nesse cenário, com a agenda de reformas que a gente tem, você cria um cenário no qual os investimentos deveriam vir para ajudar a trazer sustentação a esse crescimento e desengargalar um PIB potencial. Então, o que hoje é um PIB potencial, que é o PIB que a gente poderia crescer uma vez passado esse momento acima da normal, de 0,7, 0,8, pode virar 1,5, pode virar 2. Parece pouca essa diferença, mas essa 2 vezes o crescimento que a gente tem ali muda o jogo do país. Então, a gente está numa agenda hoje onde a gente aprovou a reforma da Previdência, tem uma agenda de reformas adiante que é super positiva. A gente tem um crescimento que começa a mostrar sinais de retomada. A gente deve ter um crescimento no ano que vem próximo de 2,3%, 2,4%. Você fala, pô, 2,3%? Não é tudo isso. Lembrem que a gente cresceu, vai crescer 1% esse ano, 1% ano passado, 1% ano retrasado. E antes disso, 10% de contração no nosso PIB. A gente não cresce mais do que 2% desde 2013. A média do nosso crescimento desde 95% é 1%. Crescer 2,5% para o Brasil hoje é espetacular. É o 10% da China. Eu estou muito feliz com 2,5%. E a gente tem tudo para isso acontecer no ano que vem, dada essa conjuntura que eu mostrei. Nesse cenário, a gente está super otimista com Bolsa e eu sigo super otimista com Bolsa. Por quê? Juros foi um grande call, né? Um grande movimento do primeiro semestre desse ano. A Bolsa andou, mas ela andou rápido. A Bolsa andou ali, eu errei o call de Bolsa. Eu achava que a Bolsa ia chegar a 90 mil pontos em dezembro, chegou no dia 2 de janeiro. Mas chegou. Teve um cara que me ligou e falou, pô, você errou, você falou que era 90. Eu falei, pô, tá bom, vai, me dá uma semaninha de gordura ali, tá tudo certo. Mas ela chegou muito rápido, o movimento da primeira semana de janeiro foi muito rápido. E aí, não sei se vocês lembram, a gente viu 100 mil pontos em março, aí teve aquela briga do Paulo Guedes e do Rodrigo Maia, aí 90 mil pontos de novo e ficava nessa, de 95 mais menos 2. Só que o que foi acontecendo, cadê a curva de juros? Foi que a gente viu uma compressão da curva de juros bizonha. Esse 9 para 7,5 aqui, esse tamanho desse movimento aqui, significou que todos os ativos de renda fixa voaram, né? Quando cai o juro, sobe o preço do título. Então, voou renda fixa. Bolsa andou. Mas foi um movimento rápido no começo do ano e acelerou depois. Agora, em julho, voltamos a ganhar tração na Bolsa. Passamos os 100 mil pontos, chegamos a bater quase 110 mil pontos. E hoje, quando eu olho para frente, eu falo, pô, em juros, tem espaço? Acho que tem. Eu acho que, está vendo aqui essa diferença entre a nossa expectativa e onde está o mercado. Mas eu acho que a diferença que a gente tem adiante versus o que a gente viu no começo desse ano é muito menor. Ou seja, tem muito menos prêmio na curva de juros do que tem na Bolsa. Na Bolsa, o que me deixa otimista? Primeiro, eu acho que a gente vai ver uma aceleração do crescimento de lucro das empresas. Por quê? O Brasil é um grandíssimo avião na ponte aérea. As empresas brasileiras estão lá, fazendo uma ponte aérea com toda a tripulação, toda a gasolina paga, só que andando com 50% da capacidade, 60% da capacidade. O próximo passageiro é lucro no bolso. Só desconta o imposto. Então, na margem, a demanda marginal para a maioria das empresas listadas na Bolsa, que não são a normal da empresa brasileira, a empresa listada na Bolsa é a seleção brasileira, né? Tem 80 jogadores na seleção brasileira de futebol. Tem 8 mil jogadores de futebol no Brasil. Não dá para comparar as duas coisas. Para a empresa é a mesma coisa. As 80 ações do Ibovespa são a nata
da empresa brasileira. Existem empresas fora da Bolsa de grandíssima qualidade? Existem, mas você conta em 2 mãos que se comparam com as ações da Bolsa. Então, quando você olha, tá bom, não 2, mas você tem 150 ações da Bolsa, deve ter outras 50 com 100 comparáveis a ela, e depois você muda de patamar. O ponto é, as ações da Bolsa são as principais empresas do Brasil. Elas já passaram por um ciclo de desalavancagem. Quando eu olhava para o balanço das minhas ações em 2016, as que eu cobria, a empresa mais saudável tinha 3,5 vezes dívida líquida EBITDA. A mais saudável. Hoje é a mais endividada. Eu acho um absurdo hoje. Tem 3,5 vezes EBITDA. Na época era um milagre. Nossa, essa empresa é um luxo. Então hoje a gente tem as empresas que não têm dívida. Isso é muito bom. Porque a despesa financeira caiu exponencialmente. Os juros também ajudou. Tudo isso ajuda a alavancar o lucro. E elas puseram a casa em ordem. Nos últimos 4 anos, as empresas brasileiras vêm cortando custo. 5. Cortando custo, cortando custo, cortando custo. Óbvio que isso dói, isso é desemprego, isso é desaceleração. Mas, por outro lado, permite que agora que isso tudo já aconteceu, tudo é sunk cost, já aconteceu, é passado. Na margem, quando aumenta a demanda, ele consegue aumentar exponencialmente o negócio dele, tem espaço e vai para o lucro. Então, eu acho que o lucro vai surpreender positivamente e não vai ser um ano, vai ser um período composto de anos por aquele cenário de Brasil que eu mencionei. O segundo ponto é risco. A percepção de risco em relação ao Brasil caiu exponencialmente. Então, quando a gente fala de 1% a menos na taxa de desconto, me dá 12,5% a mais no valuation médio das ações da Bolsa. Isso é direto na veia, é valor das ações na veia. E o terceiro ponto, e não menos importante, é que ninguém investe em Bolsa no Brasil. Quantas pessoas têm ações nessa sala? 25%, vou chutar. Vocês são muito fora da normal brasileira. Menos de 1% da população brasileira tem ações. 7,5% dos ativos, tá? Está investido em bolsa no Brasil. 7,5%. Isso é abaixo da nossa média histórica. Sendo que a gente dobrou a bolsa, tá? Mais do que dobrou desde o pior momento da bolsa em 2016. A gente chegou a bater... Eu gosto de olhar para um dado nesse gráfico, que é o pico. Você fala, legal também. Por que eu gosto de olhar para esse gráfico? Porque aí foi a última vez que a gente acreditou no Brasil. Antes desse ciclo. Foi em 2007. Não sei se todo mundo vai lembrar, mas acho que a maioria lembra. Em 2007, a gente achava que o Brasil ia dar certo. A gente até meio achava que o mundo ia dar certo, tá? Não era culpa nossa. A gente achava que o Brasil ia dar certo, estava tudo certo. Petróleo lá, lembra aquele mão no petróleo? Petrobras estava porrando, o Brasil estava acelerando, o crescimento estava acima de 3%. Naquela época, a gente chegou a ter 14% dos ativos investidos em bolsa. Eu acho que isso aqui é o mínimo que a gente deveria ter. Porque nessa época aqui a gente não tinha os juros que a gente tem hoje e a gente não tinha a sustentabilidade do cenário macroeconômico que a gente tem hoje. Isso é fluxo para a Bolsa. Isso é dinheiro entrando na Bolsa marginal. Eu atendo fundo de pensão, muitos fundos de pensão. Os fundos de pensão não tinham investimento em Bolsa. Por quê? Como que o fundo de pensão trabalha? Meta atuarial. O que é uma meta atuarial? Normalmente é algo como 8%, 9%. O cara tem que ter 8%, 9% de rendimento. Lembra que eu falei aquele produto que dava 1% ao mês, livre de risco? Livre de imposto? Isso aí, a grosso modo, dá 12%. Para você ganhar dinheiro como gestor de fundo de previdência privado, estou falando, até 2 anos atrás era fácil. Não é nenhum demérito, mas era fácil. Você tinha que ter um time de renda fixa. Acabou. Hoje, acabou esse cenário. Para você conseguir bater 8%, 9% numa carteira com o juro nesses potenciais 4 que eu falei daqui a pouco, vai ser muito duro. Então você tem que agregar risco. Risco não é só bolsa. E risco não é ruim, tá? Mais risco igual a mais retorno. Tem que achar que o ponto de equilíbrio é ótimo para cada um. Cada um tem um ponto. Eu sou uma pessoa que gosta de tomar risco nos meus investimentos. Tenho 70% dos meus ativos em bolsa. Eu tolero isso. Eu não sofro com queda. Eu nem olho às vezes. Quando eu sei que a bolsa caiu muito, eu nem vou olhar. Para não me dar... no Play Day eu passei uma semana sem olhar para minha conta. Não, é melhor não olhar, porque eu vou morrer do coração. Vamos esperar. Não tem nada que eu possa fazer, porque demora 60 dias para resgatar o fundo mesmo. Então, vamos respirar fundo. Mas tem muita gente que é muito mais conservador. Mas mesmo o cara mais conservador, você pode otimizar a sua carteira. Poupança, esquece. Poupança está rasgando dinheiro. Produtos de renda fixa, tesouro direto, é um começo. Mas tem que evoluir nisso. Tem que ter uma carteira composta que seja diversificada, que otimize o seu risco e retorno para o seu momento. Lá naquele site que eu falei, no conteúdos.xp, tem tudo. Gratuito.
Mas a maior parte das pessoas vai ter que ter uma exposição à bolsa. 1, 2, 3, 4, 5% em bolsa. Mas alguma coisa para te dar um pouquinho de prêmio, puxar um pouco a sua carteira. E quando isso acontecer, esse cenário de bolsa, com lucro acelerando, com custo de capital caindo e com fluxo vindo, vai ser super positivo. Queria ouvir de vocês agora. Perguntas? Alguma pergunta online? Nenhuma pergunta? Foi ótima a apresentação, zero dúvidas. Eu acompanho tanto a Natália Arcuri quanto o Thiago Nigro, Show. né? E Adoro o primo. Estava com ele esse sábado. sim. E tanto os dois falaram assim que quando a taxa Selic estava 5,5, né? Se ela caísse muito, ficasse muito abaixo disso, ele não saberia assim, se valeria tanto a pena a diferença do Tesouro Selic em relação à poupança, visto que o Tesouro Selic cobra o imposto de renda, né? Como é que está isso? Hoje em dia eu fiquei com dúvida. Onde que é melhor manter a reserva de emergência? Tesouro Selic. Tesouro Sem dúvida Selic. nenhuma. A única janela que você tem que o Tesouro Selic não ganha da poupança é por 20 dias. Cara, a poupança é o seguinte. Se você investir na poupança hoje, você tem aniversário. Você sabe o que é aniversário na poupança? Significa que seu dinheiro não rende até o aniversário do dia que você botou o dinheiro. Isso é um absurdo. Por que não rende? Não faz sentido nenhum, o dinheiro está no banco. Ele tem acesso ao Tesouro Direto Selic que você tem com muito mais liquidez. Se você consegue ter rendimento diário, imagine o banco. Sim. Então, assim, o retorno que você tem é mais ou menos... É que, assim, honestamente, eu vou aprofundar nisso, tá? Não faz sentido você ter nenhum dos dois. Você precisa se mexer. Agora, para reserva de emergência, é Tesouro Selic. Tesouro Selic. Você tem liquidez. Eu vou te dar duas opções, na verdade. Tá. Tesouro Selic é o caminho mais comum, mais fácil de você fazer. Mas a minha reserva de emergência não está no Tesouro Selic. Porque você tem fundos de renda fixa que conseguem ter 110%, 120% do CDI, ou seja, te rende 10% a 20% a mais em porcentagem sobre a porcentagem, tá? Do que o Tesouro Selic, que você também vai pagar imposto, mas que te dá ali 0,5% a 1% a mais de retorno, mais ou menos, em cima da mesma base. Então, eu tenho em fundos de renda fixa super conservadores, com liquidez diária. Você tem fundo D0, D1, D15, D30, normalmente que eu pego. E só para deixar claro, o que é uma reserva de emergência? Todo mundo sabe o que é uma reserva de emergência? Eu não sei, eu vou me explicar para caso alguém esteja tímido. O que é a reserva de emergência? Porque, quando as pessoas vão investir, você precisa tomar cuidado. Você, vamos supor que você perca o emprego amanhã. O que a gente fala é, separa 6 meses de custo de vida. Então, tá bom. Eu tenho um custo de vida de 10 mil reais. Tá bom, então 60 mil reais é sua reserva de emergência. A partir desses 60 mil reais, você consegue tomar mais risco. O que é risco, tá? Tem 3 componentes de risco. Liquidez. O que é liquidez? É você poder resgatar na hora ou não. Tesouro Direto Selic não tem risco de liquidez. Tesouro Direto Selic é o que te dava 1% ao mês livre de imposto livre de risco, tá? Sim. Por que ele não tem risco de liquidez? Porque se você pedir para resgatar, amanhã está na sua conta. Tá bom. Ele também não tem risco de preço. O Tesouro Direto Selic não tem oscilação de preço. Por quê? Ele vai acumulando rendimento diário. Então tá bom, então não tem risco de preço. Ele não cai. Outros tesouros diretos têm risco de preço, só o Selic não tem. E ele também não tem risco de mercado. Ele não tem risco de crédito. Por quê? Porque o risco governo, não é que não tem, mas dentro das opções do Brasil é o menor risco possível. Então o Tesouro Direto Selic não tem risco de crédito, de mercado, nem de liquidez. Quando você vai para um fundo, você tem alguns riscos, sim. Você tem mais retorno, mais risco. Sim. Só que, na minha visão, esse é um risco muito tolerável e com muito baixo risco e com liquidez. O que importa ali na reserva de emergência é você ter liquidez, então que seja D0, mas eu, por exemplo, tenho... Cara, D0 tem muito pouco. Né? D0 eu deixo o fluxo de caixa do próximo mês. Aí eu deixo D15 ou D30 3 meses e D30 ou D60 os últimos 3 meses, né? Para completar os 6. Que aí me deixa confortável. Se eu tiver uma emergência amanhã precisar de dinheiro, tá bom, eu tenho lá. Consigo acessar relativamente rápido. Eu tenho hoje um mês, mais 2, 3 que em 15 dias eu tenho na conta. Então, essa é uma reserva de emergência. Agora, para a parcela fora da reserva de emergência, acho que tem que sair de Tesouro Direto Selic. Tem outros Tesouro Direto, que aí vai um pouco nesse ponto, né? Sim. O Tesouro Direto está comprando essa curva. Então, quando eu olho para isso aqui,
Aqui tem pouco prêmio. Aqui acho que tem mais. Aqui acho que você vai acontecer isso aqui de novo, entendeu? Essa curva aqui é igual a isso aqui, daqui a pouco isso aqui vai cair para cá. Quando isso acontecer, um Tesouro Direto 2030, por exemplo, tende a valorizar. Agora, tem mais risco, porque se isso não acontecer e acontecer o inverso, o preço vai desvalorizar. Então já é para uma parcela de mais risco. Aí tem que ponderar. Lá no nosso site você consegue acessar. Mas eu adoro o Primo, eu gosto muito dele. Legal. Acho que ele faz um trabalho muito bom de educação financeira, que a gente tem um problema muito grande no Brasil. Sim, sem dúvida. E uma outra dúvida assim, que eu tenho é... eu considero... Vou te dar uma dica. Segue Betina Roxo. Betina? Roxo. Ah, não. Essa aí é só enganação. É outra. É outra, Betina? Segue. Confirme. Ah, tá. Você acha que eu ia estar aqui te oferecendo aquela, Betina? A gente tem a nossa. Bom, uma outra dúvida que eu tenho é assim, eu considero que o meu perfil seja conservador e agora eu estou tentando abrir minha cabeça para o moderado, vamos dizer assim. Mas eu não consigo admitir perder dinheiro. Então, o que seria melhor para mim? Porque eu estudei que tem que ter o FGC e tal, mas eu vi que hoje em dia, por exemplo, a previdência privada está rendendo muito pouco. Define perder dinheiro. Bolsa, por exemplo, eu não consigo... Você não consegue ver uma queda no seu portfólio de 5% ou uma empresa que quebrou e você perdeu todo o seu dinheiro? São duas coisas muito diferentes. Eu vou te ajudar. Não sei. Tá. Você falou, você não consegue investir em bolsa. Acho que bolsa, você... Primeiro que assim, para deixar claro, apesar de eu ser um analista de ações e eu montar carteira de ações da XP, para mim o caminho para 99% das pessoas é investir em fundos. Inclusive o Carel. Eu invisto em fundos. Por quê? Porque tem um gestor que vive e respira esse trabalho. Ele está lá o dia inteiro escolhendo as melhores ações. A hora de ter mais ou menos caixa, a hora de acelerar o risco, de botar empresas com mais volatilidade e menos volatilidade. Então, dentro da minha parcela de bolsa, aqueles mais de 60%, é quase 70%. É tudo via fundo. Eu nem posso investir em ações, mas mesmo que eu pudesse, eu não investiria porque não faz sentido. Porque você tem que dar muita atenção para as ações para poder fazer isso. E tem gente que tem tempo. A gente tem as ferramentas na plataforma para isso. Mas para 99% das pessoas, fundos faz mais sentido. Agora, você pode sair do Tesouro Direto Selic para produtos de renda fixa que vão ter um pouquinho mais de volatilidade, mas que vão te dar um pouco mais de retorno. E aí você precisa pensar um pouco assim. Você falou da Previdência, né? Sim. Vou te falar uma coisa que provavelmente é contraintuitivo. Onde você tem que tomar mais risco dentro da sua carteira? Na sua fase de vida. Vou fazer uma pergunta indiscreta, mas quantos anos você tem? 30. Show. Você vai se aposentar com quantos anos? Quantos anos você quer se aposentar? Deixa eu fazer uma pergunta diferente. Talvez uns 60. Tá bom, então você tem 30 anos para esperar para essa previdência, concorda? Sim. Show. Você pode tomar todo o risco que você quiser. Essa é a parte do seu investimento que você deveria estar tomando mais risco, não menos risco. Quanto mais longo o seu horizonte, maior o risco que você pode tomar. Porque vou te dizer, quero comprar uma casa com esse dinheiro daqui a 5 anos. Ok, é um horizonte longo. Quero comprar um carro com isso daqui a um ano. Putz, é um horizonte médio. Preciso esse dinheiro para uma reforma que eu estou fazendo no meu apartamento no mês que vem. Renda fixa é super conservadora. Por quê? Porque você tem que ter uma garantia daquele dinheiro daqui a um mês. Você vai precisar dele. Então, se você perder 10% do seu investimento daqui a um mês, porque vai ter volatilidade ao longo do tempo, talvez você fique curto. Agora, para o investimento para daqui a 30 anos, você deveria estar tomando mais risco. Porque os 10% que você pode ter em uma janela de tempo, quando você olha para isso ao longo do tempo, nada ganha de investimento em ações. Não estou dizendo só ações, acho que fundos multimercados, acho que é uma parcela, entendeu? Eu concordo. Para a parte longa, você tem que botar mais risco. Mas a questão é assim também, muita gente que eu ouço falar, né? Você tem que ter tempo para ficar olhando a ação que está subindo, que está... Por isso que eu te falei, não comprar ações. Sim. Comprar fundo. Fundo. Fundo vai resolver esse problema, porque aí você não precisa ter tempo. É óbvio que você precisa dar atenção aos seus investimentos. Quantas horas você trabalha por dia? De 8 a 10. Tá bom. Quantas horas você... Vamos fazer essa continha aqui. Quantas horas você trabalha por mês? Vamos supor que sejam 10 por dia ali para simplificar a vida? 50 por semana? 200 por mês? Quantas horas você gasta para os seus investimentos? Para que você trabalha? Para ter uma qualidade de vida. Sim. Você luta ali no mês a mês para economizar um pouco de dinheiro. Por que você não investe mais de 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas nos seus investimentos? Que o objetivo é o mesmo. A gente trabalha para pagar as contas e economizar um pouco e, com essa economia, atingir objetivos.
Sim. Então, você não pode não investir tempo nos seus investimentos. Agora, eu concordo com você que a realidade é que não dá para investir todo o tempo nos investimentos. Por isso os fundos, por isso o assessor que a gente tem na XP, por exemplo. Ele vai resolver isso para você. Ele vai sentar com você e vai te manter atualizado. Se você quiser fazer independente, na plataforma você consegue fazer tudo autossuficiente também. E a XP, ela tem a Clear e a Rico. Também. Eu achei mais interessante a Rico, por exemplo, na questão de... Ótimo. Você está no nosso público-alvo na Rico. Sim, só que... Acertamos. Quê? Acertamos. Sim. Só que a Clear, ela tem menos taxas, né? Depois eu queria que tu falasse um Não, mas pouquinho é sobre diferente. isso Porque também. assim, na Clear você está falando de uma... a Clear, qual que é o objetivo da Clear? É para o broker. É para o cara que trada, que opera ações, todos os dias. Para esse cara, a experiência da Clear é incrível, imbatível. Melhor do Brasil. Mas de longe. Velocidade, custo. Só que ela é uma experiência feita para investir em bolsa. Você está no Tesouro Direto Selic. Sim. Não faz sentido nenhum você estar na Clear, porque não tem esse conceito de taxa no Tesouro Direto Selic. Tem taxa zero na XP, para Tesouro Direto Selic. Então, no Tesouro Direto Selic, então, quando a gente fala de zero taxa, que tem algumas coisas de corretagem que, para eu poder te dar a experiência que você tem na Rico e o atendimento que você tem na XP, eu preciso cobrar um pouquinho mais. Mas é assim, mínimo. Só que na Clear eu não consigo fazer isso. Na Clear eu posso. Tudo de graça. É tudo autossuficiente. Ninguém vai atender o telefone. Até tem atendimento, obviamente, mas é um atendimento muito mais para broker, para execução. Aí, se você quiser serviços adicionais, você pode pagar pelo serviço adicional. Entendi. Então, depende do que você quer fazer. Pô, quero operar bolsa? Pô, Clear. Quero ter uma experiência autossuficiente no mundo digital? Rico. Quero um assessor para me atender o telefone na hora que eu ligar? XP. E na XP, se você quiser fazer todos os outros, você faz. A XP é a nossa marca mais abrangente. Ah, legal. Obrigada. Nada. Pô, já a assessoria, ele já dá para abrir uma conta. Está com algumas perguntas aqui na transmissão online. Boa. A gente vai, talvez... Acho melhor você ler. A gente vai ler, a gente pode revezar talvez uma online, uma presencial e a gente Show. vai... Tô vendo tem uma senha aqui, então a gente vai revezar. A galera tá curiosa. Tem, o Marcelo Stein está fazendo a seguinte pergunta. Por que o dólar está tão valorizado? Existe alguma tendência dessa valorização diminuir? E é um bom investimento ou aplicar em ações é melhor? Obrigado, Marcelo, por me colocar na fogueira. Tô brincando. Dólar. Eu adoro falar de dólar, porque dólar deixa todo economista humilde. E eu não sou economista, então eu adoro falar disso. Por que dólar? Dólar é uma das variáveis mais difíceis de prever. Por quê? Porque ela depende de tudo. Literalmente tudo no mundo. Qual que é a nossa visão em relação ao dólar? E a gente vem falando disso já há algum tempo. A nossa visão é que o câmbio ele deve ficar mais depreciado, ou seja, o dólar deve ficar mais alto vis-à-vis patamares anteriores que a gente viu. E eu vou traduzir isso. Pô, se vocês pegassem 6 meses atrás, a discussão era, será que o câmbio vai a 3,50? Será que pode ir para 3? A nossa visão era, cara, eu acho que é mais para 4 do que para 3,50. Por quê? E hoje eu acho que é mais para cima de 4 que para baixo de 4, para dar esse número para vocês. E eu estou zero respondendo na vírgula, e eu não vou responder na vírgula porque câmbio é horroroso. Mas eu vou explicar o contexto do câmbio. Por que o câmbio ficava tão apreciado? Por que o dólar ficava tão baixo quando o Brasil começava a dar certo antes? Primeiro que, na minha visão, tinha uma distorção de juros no Brasil. Uma distorção causada pelo BNDES. Quando o BNDES emprestava 4% para uma pequena minoria das empresas brasileiras amigas do rei, você gerava uma distorção que o resto da dívida do governo tinha que ser numa taxa maior para compensar esse funding do BNDES. Num determinado momento do governo Dilma, a concessão de crédito do governo brasileiro chegou a ser 60% por meio do BNDES. O que significava que isso foi quando a Selic estava 14,25. Se você ponderasse o juro médio, você chegava nos 9, 9,5%. Então a gente pagava para o investidor estrangeiro e local 14,25 no seu Tesouro Direto Selic. Só que, na verdade, o que a gente deveria estar pagando para aquele momento, para aquele risco do Brasil, era 9. Só que a gente distorcia isso por conta do BNDES. O que isso causava? Você tinha um retorno, um prêmio excessivo para o nosso risco. Então isso trazia muito fluxo. Era muito bom para o gringo. O gringo falou, vou pôr dinheiro no Brasil, paga que nem a África. Estou generalizando a África, não acho que a África também seja um país só para deixar claro. Mas assim, a gente tinha retorno de países de fronteira, que se fala,
que não só porque você tem países envolvidos, emergentes, frontier. Frontier é quando deu ruim. É a Argentina. A Argentina deu ruim. Então a gente tinha retorno de países frontier com risco muito menor, mesmo nos nossos piores anos ali agora há pouco. Então isso fazia com que viesse muito dinheiro para o Brasil nos primeiros sinais de melhora. Segundo problema que a gente tinha, é que adivinha disso também, vamos supor que você fosse uma empresa brasileira AAA, vou usar a Fibra como exemplo. Ou seja, melhor empresa possível dentro do Brasil em termos de risco de crédito. Se você fosse captar no Brasil, você captava provavelmente a 110%, 120% do CDI. 110% já era uma taxa bem interessante, sem usar o BNDES aqui, tá? 110% do CDI, quando a Selic estava 14,25, dá uns 16%. Quando você ia captar lá fora, na época os juros lá fora era zero. Então você pagava LIBOR, que não era zero, mas era meio, mais 2,5% em dólares ou 16% em reais. 2,5% em dólares. Essa comparação hoje, o que era 2,5% virou 4,5%. O que era 16% virou 6%. 4,5% em dólares ou 6% em reais? 6% em reais. Então, enquanto que antes a gente captava dinheiro lá fora e trazia para o Brasil, então valorizava o real, esse fluxo ali morreu. Inclusive, eu advoco que a gente deveria captar dinheiro aqui e mandar para fora. É mais barato captar no Brasil hoje. Interessante isso. O terceiro ponto é que no pico da nossa crise, a gente teve os maiores níveis de fluxo estrangeiro entrando no Brasil. Por quê? Alguém tem um chute? Era dinheiro para tampar o buraco das empresas. Então era a Fiat mandando dinheiro para a Fiat aqui porque a Fiat estava quebrada. Eu cobria a Uzi Minas na época. A Uzi Minas estava quebrada. Tinha menos de um mês de vida para pagar a folha de pagamento. O que aconteceu? A Nippon e a Terno, que são os sócios donos da empresa, botaram R$1 bilhão que veio para o Brasil. Isso ajudava a manter o câmbio mais baixo. Isso fez com que muito dinheiro viesse para o Brasil num momento onde não era dinheiro positivo, era dinheiro para tampar buraco. Você vai fazer o quê? Vai deixar a Volkswagen fechar? A Uzi Minas quebrar? Se você vê valor no longo prazo no Brasil, você não pode. Então tinha que capitalizar. Hoje, esse dinheiro não só não está vindo, como ele deveria estar voltando. Com a economia voltando. E uma questão de prêmio. Com o nível de juros que a gente tem hoje, não é atrativo trazer dinheiro para o Brasil. Faz mais sentido você levar para outros lugares, em termos de investidor. Onde eu acho que vai vir dinheiro? Vai vir dinheiro para a Bolsa, vai vir dinheiro para ativo físico, ativo real. Acho que a gente está no momento de ativo real. O que é ativo real? É imóvel e todas as derivadas de imóvel. É investimento em infraestrutura e todas as derivadas de infraestrutura, incluindo saneamento e assim por diante, resolvendo o problema regulatório. É ativo em Bolsa. É tudo que é real deveria ter muito valor no cenário de juro baixo. E aí eu acho que isso faz com que o câmbio fique mais depreciado. Eu zero respondi essa pergunta, mas eu expliquei um pouco o contexto. Vamos para uma física agora? Quando a gente pensa assim, na situação de risco, o Brasil está se equilibrando e tudo, mas assim, eu nem diria que seja uma situação de uma falta de educação financeira, mas sim, assim, existe uma desconfiança nas instituições. Né? Hoje a gente pega, existem inúmeras reportagens que calote aqui, calote ali, e falta essa credibilidade ainda. Né? E onde ter essa consulta, se existe ou não essa credibilidade. A GV faz um índice de confiança, que é o mais tradicional, mais confiável do mercado, tanto da indústria quanto do consumidor. E a gente, de fato, teve muita decepção nesse... Ele melhorou de 2016. 2016 estava lá embaixo, né? 15 para 16, o Brasil estava quebrado. Índice de confiança assim, abaixo de negativo. Começou a melhorar, ele chegou a bater seus 80 pontos, ainda abaixo de otimismo. Voltou a despencar. Eu não tenho o número exato hoje, mas deve estar por volta de 60 médios. Vocês lembram? Tudo bem, por volta de 60 médios. Só que, de fato, foi um ano conturbado. O que eu acho que mudou? Toda aquela conjuntura que eu falei, você vai ter crescimento na margem. Crescimento traz confiança. Crescimento traz desemprego menor. Crescimento vai trazer investimento. Crescimento vai fazer com que essa mídia, que é o que você trouxe como um ponto, que é bastante negativo, aí eu concordo, comece a olhar para o copo meio cheio. Esse final de semana eu vi o Jornal Nacional falando sobre queda de desemprego e aumento do crescimento. É um milagre.
É que eles são profetas do fim do mundo, né? Então a gente... Para mim, desculpa, só para terminar. O momento atual no qual a gente começa a ver uma aceleração do crescimento, ela começa a trazer, na nossa visão, uma espiral positiva. Por isso que a gente tem que olhar para as coisas boas que estão acontecendo, que eu acho que, aos poucos, essa mensagem ela vai ficando cada vez mais clara. Mas eu concordo com você, gradual. Por isso que eu digo, 2,5%, muita gente vai falar assim, pô, é pouco. Não, tá ótimo. Tá, mas deixa eu só tentar complementar. Por exemplo, o CLIA. A moça comentou que está utilizando, mas assim, eu até te falo de problemas de pirâmides financeiras. Alguém inventou um produto, colocou isso lá na rede social e foi uma turma seguir esse pessoal. Mas, Tá bom. por exemplo, hoje eu tenho N corretoras, né? Eu vou confirmar uma corretora que ela está assim... que ela esteja num parâmetro de confiança bom. Tenho que ir lá no CVM, observar, essa corretora está legal? Tá. Tá o quê? Ela é de confiança. Perfeito. Né? Então, mas hoje no Brasil, hoje a gente tem muito disso ainda. Né? Tem muita instituição se criando no meio do... É que eu vou te dar uma resposta que eu sou enviesado, né? Uhum. Eu sou sócio da maior corretora do Brasil. A XP, Clear e Rico são 3 marcas do grupo. Um grupo. Mesma infraestrutura, mesma governança, mesmo balanço. Então, qual que é a maior corretora do Brasil hoje em todas as linhas da Bolsa? XP. Todas as linhas da Bolsa. O que é Clear? É a nossa marca focada para operar em Bolsa. Então, assim, quando você olha para Clear, o que você tem quando você investe na Clear? Você não está investindo na Clear, você está investindo numa ação. Você está comprando uma ação. Essa ação está custodiada num órgão independente que não tem nada a ver com a gente, né? Que seria o mesmo órgão que tivesse se você usasse um grande banco para comprar ações. Só que é uma estrutura muito mais eficiente, é muito mais rápido. A experiência, na nossa visão, é muito mais intuitiva. Isso faz com que o processo de compra e venda ali seja muito mais prático para a pessoa física, né? Então, a Clear é um veículo pelo qual você compra ações, mas você não tem nada na Clear. Você não está comprando ações da Clear. Nem da Rico, nem da XP. A XP é uma plataforma, ela é intermedia, ela é uma distribuidora. Por que a XP foi inovadora? Acho que isso é importante. A gente abriu o mercado. A gente estava até falando disso na salinha anterior. Se você tivesse em 2010 e quisesse tomar uma decisão de investimento, aonde você ia? Aonde era a sua única opção? Banco. O que isso gerou? Quando você tem monopólios, o resultado disso normalmente não é positivo para o consumidor. Você gerou taxas distorcidas. Você segue o primo, você viu a história dele com a taxa do Santander. 7% num fundo de renda fixa. 7% num fundo de renda fixa que investe nisso, que vai te render 5%. É retorno negativo. Tudo bem, é um extremo. Mas a média de taxa de administração no fundo de renda fixa nesses grandes bancos é por volta de 2%. Na nossa plataforma é 0,7%. Média. Os mais baratos devem ser 0,3%, 0,4%, porque aí 0,7% inclui os produtos que têm mais risco, têm mais gestão, portanto tem que ter um pouco mais de taxa. Isso é o fundo que cobra, não é a gente? Então, você operar pela XP, 0 custo. Você vai pagar o gestor, só que vai te possibilitar acessar ele. Em 2010 não tinha indústria independente de fundos. Não tinha fundo de investimento. Você contava em uma mão. E o dinheiro que eles tinham era dinheiro de gringo. O resto dos fundos, o que eram? Eram fundos do Itaú, do Bradesco, do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa. Porque eles dominavam o cliente e não davam nenhuma opção. Então a gente inovou e disruptou totalmente. No momento que a gente olhou e falou assim, pô, quer saber? A gente tem uma plataforma aberta, tem um shopping dos investimentos. Você vem aqui e escolhe o que você quiser. Então a gente é dono do shopping, mas não das lojas. As lojas são veículos independentes regulados, CVM, Banco Central, que fazem o dia a dia e com as ações custodiadas, se for um fundo de ações, por uma Mellon, por exemplo, que é um órgão americano global. Então, quando você olha para... Você tem que separar o que é um produto e o que é um veículo. Nós somos um canal pelo qual você compra veículos. E tem um processo super rigoroso para a entrada de produtos. Comitê para a entrada de produto, comitê do cliente para ver sempre satisfação em relação a esse determinado produto. Produto eu chamo investimentos, tá? Sim. Meu produto é investimento. Então, para entrar na plataforma da XP, tem comitê de renda fixa, comitê de renda variável, comitê de COI, comitê de fundos imobiliários. Para entrar lá, o critério é super rigoroso. Super rigoroso. Muitos fundos são negados. E assim, não estou nem falando de esquemas, a gente olha na vírgula. Até o nível societário dos fundos. Pô, será que é sustentável esse fundo? Ou, pô, tem um sócio que controla todas as ações do fundo e, pô, a longo prazo ele vai perder o time que é bom. Esse é o nível de granularidade que a gente entra. São processos de, às vezes, meses.
muitas vezes alguns meses, para poder entrar na plataforma. Uma vez que o cara entra, ele entra no mundo brasileiro. Mas para que você possa comprar, eu vou te falar assim, olha, esses são os produtos para você, esses aqui não, porque tem muito risco. No caso dela, por exemplo. Ela vai entrar lá, ela vai preencher um questionário que muito provavelmente, pela conversa, vai ser super conservadora. Então eu vou virar para ela e falar assim, pô, você não pode comprar ações. Se você quiser comprar, você é adulto e dono do seu dinheiro, você vai lá e compra. Vai aparecer um alerta, fala assim, olha, isso aqui está fora do seu perfil de investimento. Então a gente te ajuda a navegar nos investimentos, mas a gente é um distribuidor. Não sei se eu respondi, mas... O que mais? Alguma online? Do Ricardo Salviano. Sobre estratégia de bolsa. Gostaria de saber se, nesse momento, a estratégia de dividendos é melhor do que o crescimento patrimonial. Não, eu prefiro o crescimento. O que ele está perguntando? O que é uma estratégia de dividendos? É comprar ações que têm um pagamento... É que, na verdade, assim, não é excludente, tá? Para ser sincero, na verdade. Uma estratégia de dividendos significa comprar ações que pagam recorrentemente dividendos, o que significa que você vai ter um retorno em cima dessa ação por conta desse dividendo. Ele não é garantido, mas ele é previsto. Né? Eu faço conta lá, por exemplo, o Itaú vai pagar 6% de yield. Tá bom, então eu tenho 6% mais ou menos de dividendo no Itaú. Hoje é mais ou menos uns 5%. Pô, 5 nesse cenário de juros, pô, é bom. Então, você pode montar uma carteira com ele. As ações elétricas são conhecidas por terem isso, porque as ações elétricas, como são concessões longas, ele acaba tendo um fluxo muito planejável de renda e ele consegue repassar isso para as ações. Então, é praticamente uma renda fixa com um potencial de valorização das ações também. Com mais risco do que renda fixa, para deixar claro. Só que eu estou tão otimista com o Brasil que eu acho que você não deveria estar comprando uma carteira de dividendos, você deveria estar comprando uma carteira de ações que se beneficia dessa retomada do Brasil. Então, para mim, o setor de varejo, de consumo, as aéreas, os bancos um pouco menos, mas se beneficiam também no curto prazo. O setor de siderurgia está indo super bem também. Construção está acelerando. Então, acho que você tem que comprar coisas que vão se beneficiar da alta do Brasil. Não exclui, tem uma parte da carteira com dividendo, mas eu gosto mais de buscar retorno com crescimento. Imobiliário também? Gosto. Acho que a gente está vendo sinais claros de retomada. São Paulo está em ebulição. Terrenos acabaram, preços estão acelerando. Ainda não é tão visível ao consumidor final, mas quando a gente olha para os números na ponta, você tem uma clara aceleração de demanda, clara aceleração de preço, não tem lançamentos, então não tem estoque, foi limpado. Então você está em uma aceleração de lançamentos. Eu acho que a gente vai se surpreender muito positivamente com as principais capitais, que são as ações listadas, né? Porque, assim, de novo, quando a gente fala de setor imobiliário, e aí muita gente pergunta nisso porque investe na física, mas se eu estou falando de bolsa, as empresas listadas na bolsa têm exposição às grandes capitais. O que mais? Mais alguma pergunta aqui? Sim. Opções. Qual que é a pergunta? Zero expert em opções, mas eu vou ver se eu consigo responder. Todas elas têm, tá? O que opções... tem vários jeitos de você operar opções, tá? Vou repetir a pergunta, só termina ela, desculpa que eu não ouvi a última parte. Qual é a melhor plataforma para operar opções e para visualizar elas? Todas elas têm essa funcionalidade, tá? As 3. No caso de opções, para 99% das pessoas, o que é uma opção? A opção pode te ajudar a proteger uma exposição à bolsa, por exemplo. Então você pode comprar uma proteção para uma ação que você tenha com medo de que ela possa cair no curto prazo. Eu acho, Carel, que nesse caso, que você já está indo para um investimento muito mais sofisticado. A assessoria ela é muito boa. Então, aí nas 3 marcas você vai ter assessoria. Na XP e na Rico você vai ter uma mesa ali, que eu interajo muito, que está vivendo e respirando como te trazer os melhores produtos. Então, nesse caso, acho que faz mais sentido você ir atrás da assessoria, a não ser que você seja um expert em opções, que tem gente que é. Aí você pode ir por qualquer uma das 3. O que mais? Carel, tinha uma online perguntando sobre moedas eletrônicas. Você se escondeu aí para mudar, né? Entendi, já está funcionando. Moedas eletrônicas, criptomoedas. Saindo do meu território também aqui, hein? Mas qual que é a pergunta sobre criptomoedas? Minha opinião sobre criptomoedas. Eu não tenho uma opinião sobre criptomoedas, mas eu vou te dar a minha opinião agora, tirando o chapéu e dando um pouco do...
num cenário onde o dólar está forte, você tende a ter uma criptomoeda mais fraca. Então, ela tende a operar como uma moeda com high beta, ou seja, ela opera como se fosse uma moeda que tem muita volatilidade. Se as moedas fortes estão mais fortes, ela deveria ficar mais fraca. Mas é tanto quanto eu sei de criptomoedas que é nada. Eu estou dando minha opinião na física aqui. Não tenho criptomoedas. Que mais? Grande parte do capital da bolsa vem do exterior. A gente vê assim a guerra comercial fazendo uma pressão na bolsa. Mesmo com esse cenário do próximo ano das empresas listadas tá reportando um lucro maior, tendo um cenário reformista no Brasil também positivo, você acha que mesmo isso a gente consegue vencer uma incerteza estrangeira? Boa. É o final da minha apresentação, isso aí. Gostei do gancho. Acho que depende do tamanho da incerteza, mas eu acho que a gente pode sim descasar, como a gente descasou no ano passado. Pouca gente percebeu, mas no ano passado foi um ano duríssimo no cenário externo. A bolsa chinesa teve a pior queda em 10 anos. A bolsa americana, em dezembro, teve a pior queda em 12. Só que a gente estava num momento de Brasil de que a gente pôs a casa em ordem, mudança política, agenda de reforma acelerando, e acho que a gente continua nesse momento. A gente é hoje um dos pouquíssimos países no mundo, você conta em uma mão, que estão acelerando o crescimento e não desacelerando. Qual que é o problema do mundo hoje? O mundo está desacelerando. A inflação acelerou ano passado, num cenário onde o mundo está desacelerando. Você teve que ter uma alta de juros, que foi o que jogou o mundo numa desaceleração ainda mais acentuada no passado. O que acontece quando sobe os juros? Sobe os juros. Por que sobe os juros primeiro, né? Sobe os juros porque você começou a ter uma inflação que começou a reagir. Tem até uns gráficos disso, olha. Aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Novembro para junho de 18, olha essa pernada aqui dos juros. Quando os juros americanos foram de 1,5% para 2%, o que aconteceu? A meta americana é 2%. Então, quando ela subiu antes, tá bom, foi para 1,5%, foi uma alta expressiva, mas parou de subir antes de bater no teto da meta, na média da meta, na verdade. Quando bateu 2%, começou a preocupar, porque você começou a ver uma aceleração que é o equivalente da inflação aí de 3 para 4 no Brasil em um mês. Preocupa? É isso que aconteceu nos Estados Unidos em 3 meses, não foi um mês. Em 3 meses foi de 1,5 para 2. De 3 para 4, né, aqui no Brasil. Quando isso acontece, historicamente a inflação americana é muito difícil de prever. E quando ela vem, é muito difícil. Não tem conta que a gente consiga fazer para prever se é um mês que ela vai ter alta ou se vai ser 6. E onde ela vai parar. Tinha muita gente, quando eu digo muita gente, não digo Carel, digo ex-presidente do Banco Central Americano, do Fed, falando que a inflação ia para 4. Que se não fosse para 4, que o único jeito de não ir para 4 era que os juros americanos tinham que ir para 4 ou 5%. Se o juro americano vai para 4 ou 5%, não faz sentido o Brasil ter 4%. Eu estou usando o Brasil como exemplo, mas o mundo inteiro, né? Porque se o juro americano, que é o risco zero, sobe, todo o resto do mundo tem que subir juros. E aí, quando você sobe juros, títulos de renda fixa caem, investimentos caem, incerteza aumenta, desacelera o mundo. 2018 foi isso. 2019, apesar da volatilidade, você começou a ter uma acentuada. A inflação parou de subir e caiu de novo para a volta de 1,5%. Estamos ali, ok, contida. Permitiu que os Estados Unidos voltassem a entrar numa tendência de queda de juros, cortou juros. Muito positivo para emergentes isso daqui. E a parte da equação que falta é a guerra comercial. Só que, e eu já falei isso algumas vezes, então com risco de queimar a mão de novo, a gente tem visto uma evolução positiva rumo a um potencial acordo. Se a gente consegue validar esse potencial acordo e de fato assina entre Trump e Xi Jinping em breve, eu acho que você mitiga o grande risco, porque hoje o mundo está desacelerando, ok, mas ele ainda cresce quase 3% ao ano. Tudo bem, você fala, isso não é normal, porque a China puxa para cima, concordo. Eu acho que você pode ter algumas recessões pontuais. O que é uma recessão, por definição? 2 trimestres de PIB negativo. Pode ser, a Alemanha tem um risco, alguns países na Europa têm um risco. Estados Unidos, improvável. Numa janela de 18 a 24 meses, improvável. No ano de eleição americano, o Trump vai pisar no acelerador. O gasto do governo vai subir. É quase impossível de deixar isso acontecer. E a base está alta, a gente está crescendo 2. Sair de 2 para negativo, do dia para a noite, é muito difícil. Então, o que poderia acelerar isso? Uma
guerra comercial poderia gerar um choque de confiança que você jogava para uma recessão. O risco tem diminuído muito nessa linha. Teve momentos que eu estava muito mais preocupado com isso. Não é zero, tá? Mas o meu ponto é, se o mundo implode, a gente não consegue fugir, a gente é uma proxy do mundo. Mas se o mundo desacelera e tem volatilidade, a gente consegue sobrevoar por isso. Agora, talvez o teto seja um pouco mais baixo, a gente vai ter mais volatilidade do que gostaria, mas esse é um pouco anormal, tá? A gente teve alguns anos de bonança. Esses anos aqui, inflação zero no mundo inteiro e juros zero. Não existe isso. Historicamente, isso acontece a cada 30 anos, 40. Porque a inflação gera o juro zero. Quando a inflação está zero e o juro está zero, até negativo em alguns momentos, alguma hora isso bate a atividade. Então, alguma hora isso bate a inflação. Quando bate a inflação, o juro sobe. A gente teve 3 anos, mas não é normal. O normal é ter essa alta e baixa de juros, a inflação contida, o que traz um pouco mais de volatilidade, incerteza em relação ao crescimento. O crescimento de 3% é coisa pra caramba, na média do mundo. China puxa, mas Estados Unidos está 2% também, não é pouco. No final de ciclo. Então, não sei se eu respondi, mas acho que vamos ter volatilidade. A gente consegue conviver com ela, a gente não consegue fugir dela. Se a gente tiver muita preocupação no externo, acho que o teto abaixa, mas eu ainda acho que a gente tem uma conjuntura aqui, capacidade ociosa, casa sendo posta em ordem, gasto do governo, marco regulatório, que nos permite, dentro do possível, dentro do mundo, superar o resto. Se tiver o acordo, deveria não. Acho que pode ser mais rápido, mas não mais do que deveria. Não, assim, mais do que deveria. O que deveria? Eu nunca falei isso. Ó, conteúdos.xpi. Comentários do mercado, você achou a referência agora. Falando sério, porque a gente fica falando muito... tem muita gente dando opinião por aí, né? Ou quem que você tem que ouvir? Eu não estou falando Carel, tá? Assim, agora... Eu vi o relatório da empresa que você está investindo. Também. Não, mas o que eu quero dizer é assim, é muito difícil, que é um pouco daquele ponto que eu estava contando, é muito difícil discernir quem que eu ouço, né? Ah, tá caro 90 mil. Por quê? Eu acho que a 110 mil pontos está de graça a bolsa. Por que está de graça a bolsa? Vocês estão me olhando com o cara desse ponto, né? A gente está negociando em linha com a média histórica. Não, então não está de graça, está no preço. Só que a gente nunca teve os juros que a gente teve. A gente nunca teve esse cenário de juros com inflação, com capacidade ociosa, com lucros acelerando da bolsa. A gente deveria estar pagando prêmio. Porque o preço-alvo justo ele depende de uma equação que tem como componente juro. Se o juro mais baixo, você tem que pagar mais caro. Que é o exemplo da Índia. Cadê a Índia? Aqui está a Índia. Essa é a Índia. Por que é um gráfico bonito que mostra que a gente vai valer mais? A Índia passou por um processo de reformas. Em 2015, mudança de governo muito parecido com o nosso. Passou de negociar 14 vezes lucro para 16,5. Porque você trouxe crescimento acima de uma normal e crescimento estrutural com um cenário de juros mais baixo, que é o cenário do Brasil. Outros motivos, tá? Outro tipo de reforma, mas eu acredito que a gente deveria negociar pelo menos um desvio padrão acima. Então a gente está ali nos 12 vezes, mais ou menos, olhando para o ano que vem. Eu acho que deveria ser uns 14 com 15. Zero absurdo. Então, eu vejo um potencial da Bolsa ir para 140 mil pontos no final do ano que vem. E eu acho que tem uma avenida adiante onde é 140 para ter mais. Lógico que essa é uma visão constante. Eu estou sempre administrando isso, né? Pode ser que em algum momento, como foi em março desse ano, a Bolsa bater 100 mil pontos, além de ter soltado um relatório escrito ao infinito e além, inspirado por filmes recentes, a gente soltou ao infinito e além, mas falou assim, mas cuidado, no curto prazo, 100 mil pontos, nesse estágio da agenda de reformas que a gente está, parece um pouco excessivo. O que não quer dizer que ele seja caro daqui a 6 meses. Mas que, lembra aquela história das probabilidades? Me parece que a probabilidade implícita do cenário muito positivo nesse estágio do ano que a gente se encontrava em março está um pouco muito pesado. Eu tomaria um pouco de cuidado. Então, assim, você vai microadministrando isso. Mas eu não acho que a bolsa seja cara. Pessoal, acho que é isso. Estou torturando vocês já há mais de 1 hora. Tem mais uma, pelo que eu entendi, então vamos para a última. Online ou física? Física, boa. Boa noite. Você falou do mercado imobiliário. Eu queria saber como que você faz para escolher um bom fundo imobiliário e se a XP disponibiliza alguma ferramenta para ajudar nessa escolha. Conteúdos.xpi.com.br. Renan manda. Para ajudar o cara que a mais escolher tem fundo imobiliário do Brasil. Um bom fundo para você investir. Tem carteira, tem relatório mensal, tem tudo lá. Eu sou zero expert de fundo imobiliário, mas lá tem tudo.
Tem, inclusive, guias básicos para como escolher o fundo imobiliário, como tomar carteira de fundos imobiliários. Então, lá tem por que a gente ainda acha que existem oportunidades que andaram bastante os fundos imobiliários. E assim por diante. Entra lá que você vai gostar. Tem uma seção só para fundo imobiliário. Está tudo lá de graça. Não precisa nem ter conta. Apesar de que você pode abrir conta, a gente fica feliz. É isso, pessoal? Gostaram? Obrigado. Queremos agradecer pela brilhante palestra, brilhante conversa que você hoje nos proporcionou. E antes de encerrar, gostaria só de deixar uma lembrancinha com você da Strong. É coisa simples, a gente não dá prêmio nenhum, mas é algo que você marque, pelo menos, que você esteve aqui. E também ao professor João Dua, da FGV, por ter nos auxiliado e abrilhantado a nossa apresentação. Queremos agradecer a todos, as senhoras e senhores, pelo prestígio que tivemos aqui com inteiros essa noite e também o nosso pessoal que nos assistiu pela web, pela internet. Agradecemos a audiência e boa noite a todos.